Olá, eu sou a Carolina Colmenger, sou nutricionista e trabalho com definição muscular feminina. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o tema de proteína, tá bom? A gente vai entender melhor aí como que funciona essa absorção pelo corpo de proteína, como que acontece essa construção dos seus músculos, né? E o porquê que proteína é tão importante de estar bem adequada aí na dieta também, tá? E por isso hoje eu trouxe aqui para ajudar a gente a entender melhor um esquema, tá? Então vamos por parte. Vamos lá, proteína. Então temos aqui lá a sua proteína que você come, não é mesmo? Então como é que eu como essa proteína, Carol? Eu como lá ela através do leite que eu tomo, através do feijão que eu como, através da minha coxinha de frango que eu tô comendo, né? Bom, e vários outros alimentos, né? E aí tem alimentos que têm mais proteína, tem outros alimentos que têm menos proteína, também tem essa questão de proteína animal e vegetal, então existe uma diferença. E qual que é essa diferença? Acontece que uma vai ter um maior valor biológico e a outra nem tanto. O que que isso quer dizer? Quer dizer que uma é uma proteína assim, um pouco mais completa, porque ela tem todos os aminoácidos, e a outra não. No caso, a vegetal não tem todos os aminoácidos necessários assim. Então, por isso que é sempre importante a gente ter uma mistura melhor, a gente saber escolher melhor para ter todos esses aminoácidos completos. Bom, mas Carol, e aí, o que que é a proteína, né? A proteína, vamos pensar assim, proteína está aqui no seu alimento, né? A proteína, ela é como se fosse um enorme vagão, certo? Um enorme vagão de trem, ok? E aí, claro que ela não vai estar sozinha nesses alimentos, né? Como eu falei para você, tem alimento que tem mais, tem alimento que tem menos. Só que também outros nutrientes estão lá nesses alimentos, tá? Então, por exemplo, a carne aqui. A carne não vai ter só proteína. A carne vai ter a proteína, né, em maior quantidade, mas ela também tem gordura, certo? Então, não existe um alimento que existe exclusivamente só proteína, tá? Bom, e aí o que que acontece? A proteína lá é o nosso vagão, certo? E aí, o que que são esses aminoácidos, então? Tá vendo essas bolinhas aqui que eu desenhei? Bom, cada bolinha dessa é um aminoácido. Então, o aminoácido seria cada compartimento, né? Cada vagãozinho do nosso trem. E nós temos aí 20 aminoácidos. E esses aminoácidos, eles estão assim mesmo, tá? Eles estão ligadinhos, parece até um colar de pérola, certo? Eles estão ligados quimicamente. Bom, e aí esses aminoácidos, nós temos 20 e eles vão se combinando, tá? Tem diferentes tipos de combinações entre eles. E eles podem estar aí nesse formato de primeira estrutura, de segunda, de terceira e de quarta estrutura, tá? Então, temos diferentes estruturas para a nossa proteína aí. A proteína primária, né, é quando a proteína ela já está assim, certo? Parecendo um colarzinho de pérolas. E aí, a nossa estrutura lá, quaternária, que a gente chama, já é uma estrutura bem mais complexa, tá? É uma estrutura assim que parece, sabe um novelo de lã? Lá da avó, sabe aquele novelinho de lã, todo entrelaçado? É a nossa estrutura quaternária. Então, ela, por ela ser todo assim, bem novelada, ela é o quê? Ela é muito mais complexa, né? Então, quando a estrutura ela é primária, ela é muito mais assim, primária mesmo, né? Ela é muito mais simples, certo?
E a gente quer o quê? Transformar a estrutura quaternária em estrutura primária sempre, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, ele não vai conseguir absorver um negócio assim super complexo, tá? Então, ele vai pegar essa estrutura aqui e ele vai quebrar em vários pedacinhos, certo? Nesse processo aqui, que a gente vai ver até ele chegar aqui nos aminoácidos. Então, ele vai quebrando, 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 até chegar nos aminoácidos. Bom, os nossos aminoácidos aí, nós temos essenciais e não essenciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os aminoácidos não essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso próprio corpo produz já, tá? A gente tem essa capacidade. Olha só que inteligência, né, do nosso corpo. Que incrível isso. Só que aí o que acontece? Nós temos os aminoácidos que são essenciais. Essenciais precisam ser consumidos através da nossa dieta, certo? Então, aqui tá a chave, certo? E aí, bom, eis a questão. O que acontece? Você comeu lá a sua comidinha lá, a sua coxinha de frango lá, certo? Foi para a boca, ok? Você mastigou. Olha aqui o novelinho de lã, o meu novelinho de lã aqui bem lindo. Esse novelo de lã, a estrutura é super complexa. O que vai acontecer? Aqui na boca, conforme a gente já vai mastigando aí essa proteína, certo? A gente já vai quebrando, os dentes já vão quebrando. E aí tem enzimas que já vão quebrando essa estrutura, tá? Então já começa ali na boca todo esse processo, tá? Depois, sai lá da boca a nossa proteína e ela vai lá para o estômago. No estômago, já tem aquele pH mais ácido, né? Que também ali já vai ajudando a quebrar mais essa proteína. Então, você está vendo que ela está ficando mais solta, certo? Depois do estômago, que quebrou bem lá a nossa proteína, o que acontece? Ela vai lá para o intestino. O nosso intestino é onde absorve as coisas, certo? Onde absorve os nutrientes. Por isso que é tão importante a gente pensar sempre também numa questão aí de saúde intestinal, porque é lá o nosso intestino que vai absorver. Vocês estão vendo essa ondinha aqui, mulher? Tá vendo essa ondinha? Isso não são ondas, tá? Mas parece ondas, tá? Isso, na verdade, recebe um nome bem bonito, tá? Que se chama borda e escova. Mas é como se fossem ondinhas. E essas ondinhas são a parede do nosso intestino. Então, o que acontece? A nossa proteína, ela quebrou toda. Aí, o que aconteceu? Ficamos com os aminoácidos, que são as bolinhas, certo? E aí essas bolinhas, elas vão ser absorvidas aqui, nessas ondinhas, certo? E por que a gente tem esse formato de onda? Porque a gente consegue ter muito mais contato, certo? A gente aumenta a superfície de contato para conseguir absorver mais. Só que por isso que eu falei sobre saúde intestinal. Quando a gente está com a nossa saúde intestinal muito debilitada, muito assim, fragilizada mesmo, diminui a absorção, ok? Então, sempre a gente tem que pensar nessa saúde intestinal. Ah, Carol, mas eu só quero ter um corpo durinho. Mulher, olha só, você quer ter um corpo durinho? A gente também vai ter que pensar aí em saúde intestinal, porque como que vai absorver essa proteína decentemente, né? Tem que pensar em tudo, em todos esses pontos, tá? Fora que aqui tem uma questão muito assim, vai ser absorvido? Vai ser absorvido. Só que entra um conceito aqui que recebe um nome bem bonito chamado biodisponibilidade. Então, pode ser que esteja mais disponível para o seu corpo absorver ou menos disponível. Isso aí vai depender de vários fatores, tá? Tanto assim de questão de combinação de alimentos, questão de temperatura, de pH, de enzimas,
fatores antinutricionais, que a gente chama. Então, tem vários fatores aqui que vão determinar maior ou menor absorção, tá? Mas vamos lá. Absorveu no intestino, bem bonito, né? Aí vai para onde? Vai para o fígado. Isso mesmo, nosso fígado. Olha, cuida bem desse teu fígado, hein? Porque o fígado, ele tem um papel assim, ó, incrível. Ele tem um papel assim. Gente, mulher, sério. Assim, fundamental na absorção das proteínas. Porque o nosso fígado aqui, que é o nosso bam, tá? O fígado, ele vai fazer o quê? Vai pegar 20% dessas proteínas toda, certo? Todos esses aminoácidos aqui e vai mandar lá pro sangue, tá? Vai mandar lá pro sangue. Carol, mas só 20%? Sim, só 20%. Não é toda a proteína aí que você consome que vai ser transformada em músculo. Pois é, não é. Só 20% vai ser mandado lá para o teu músculo, vai ser mandado lá para o teu sangue, certo? E o que acontece com o resto, Carol? Olha, só para você ter noção, 50% aí aproximadamente é excretado, é mandado embora. Isso mesmo. E existe aqui uma... Vale ressaltar aqui um ponto, tá? Na nossa proteína, quimicamente falando, a nossa proteína, na estrutura dela, certo? Tem nitrogênio. Ela é a única que contém nitrogênio. O carboidrato não tem, nem a gordura tem. Só a proteína, tá bom? E aí, o que acontece? Esse nitrogênio, ele não pode ficar em excesso no corpo, porque vai dar o quê? Vai dar ruim. Isso mesmo. A gente precisa eliminar, tá? A gente aí vai entrar em vários ciclos assim até a gente conseguir eliminar. A gente não pode ter essa quantidade muito grande, tá? De nitrogênio no nosso corpo. Não pode. Por quê? Vai acabar se juntando com outras substâncias, é muito tóxico, tá? Tem a questão de neurotoxicidade, então vai ter prejuízo lá para o cérebro, enfim, tá? Então, por isso que é excretável, é mandado embora. Sai pelas fezes, pela urina, é mandado embora, tá? Então, aqui entra um ponto muito importante, que muitas mulheres não sabem. A gente não tem reserva. Como assim, Carol? A gente não reserva proteína. Isso mesmo. Aquela proteína que você comeu lá no ano passado, minha filha, já era. Já era. Aquela proteína que você comeu há 3 meses atrás, também já era, entendeu? Não existe reserva. Não é igual, por exemplo, a gordura. A gordura a gente vai guardando ela, né? Tem reservinhas. A proteína não. A proteína não tem reserva. Então, aqui fica um ponto muito importante a ser ressaltado, que eu quero que você entenda. Não existe reserva de proteína, ou seja, não adianta você querer comer em excesso proteína. Por isso que é tão importante a gente fazer uma adequação, você comer na quantidade que é necessária para o teu corpo. Porque se você comer a mais, não quer dizer que você vai ter mais músculo. Ok? Porque o que acontece? O que o seu corpo não usou, minha filha, ele vai excretar mesmo, ele vai mandar embora. Ele fala, gente, por quê? Já usei para tudo aqui que eu precisava, tá tendo proteína a mais, vou mandar embora. O resto não tem onde colocar, não tem onde colocar, gente, aqui. Vou mandar embora essa proteína. E aí você perde proteína. É simples assim. Então não adianta. Até tem uma coisa que é engraçada, né? Porque assim, o seu xixi acaba ficando mais caro, né? Porque existe muito isso, né? Isso é algo que é muito comum, né? Eu vejo muito isso. A pessoa, a mulher, né? Ela compra proteína de suplemento e come bastante proteína, e tem proteína em todas as refeições, e aquele excesso de proteína
ela tá achando que tá arrasando, que vai acabar conseguindo, né, aumentar a musculatura, ficar com o corpo durinho, mas isso não acontece, entendeu? Porque aquilo que ela não tá usando tá sendo eliminado. Existe um teto, digamos assim, sabe? Existe um teto ali para o quanto de proteína que o seu corpo ele aceita, digamos assim, tá? E isso aqui eu até demorei um pouquinho mais, porque é um ponto extremamente importante que tem que ficar muito claro. E é um grande mito, né? Que existe aí, de que quanto mais proteína você come, mais você fica com o corpo mais durinho, mais músculo você tem. E não funciona dessa forma, tá? E aí, o que que acontece? O restante lá da musculatura até tem mais algumas porcentagens, então 6% lá desses aminoácidos vão ser para ser formados aí proteínas plasmáticas, tá? Enfim, aí vai ser utilizado e reaproveitado pelo corpo. Mais 20% lá vai lá para o teu músculo. Então, aqui tá vendo os pontinhos? Temos pontinhos. Os pontinhos significam o quê? Aminoácidos. Então, seus aminoácidos vão ir lá para o músculo, certo? Na sua maioria. E é lá no músculo que daí você vai ter esse armazenamento. Não seria um armazenamento, mas lá que vai ter a manutenção, tá? Vai ter a manutenção daí das proteínas no corpo, tá? E é claro, vai para todos os órgãos também, certo? Não é só musculatura, vai para todos os órgãos, mais 20% tá indo lá pro teu músculo. E lá no teu músculo acontece algo muito lindo, mas assim, muito lindo mesmo, que recebe um nome bem bonito também. Turnover proteico. Carol, o que que é isso? O que que é esse seu desenhinho esquisito? Isso daqui é uma balança, tá? Então, essa balança, ela fica ali em equilíbrio, digamos assim. O que que é esse equilíbrio? É o catabolismo e o anabolismo. Bom, o que que acontece? Para manter todas as funções vitais do seu corpo, o que que tem que acontecer? Essa balança, ela tem que estar num equilíbrio. Então, eu tenho que estar produzindo proteína e eu tenho que estar degradando proteína quase na mesma quantidade ali para que essa balancinha fique equilibrada, certo? Aí eu tenho todas as minhas funções do meu corpo funcionando perfeitamente, o meu corpo está feliz da vida. Então, não existe essa de zerar, não pode zerar, senão você morre, tá? Então, sempre tem que estar nesse equilíbrio aí, tudo bem? O que que acontece? Se a minha balancinha dá uma pendida lá, certo? No sentido de que eu tô comendo menos proteína e o meu corpo continua degradando proteína, certo? Por quê? São células sanguíneas que acabam morrendo, elas têm um tempo de vida de 120 dias, depois elas morrem, precisa nascer outras, né? Outras novinhas. A pele que também troca, o colágeno da pele troca, tudo vai trocando, tá? Vai renovando, né? Então, pensa, eu tô comendo bem menos, certo? Proteína na minha dieta. E aí o meu corpo, ele continua quebrando, degradando. O que que tá acontecendo? A minha balancinha tá pendendo, né? E aí que dá o problema. Aí o que que começa a acontecer? Você, mulher, começa a ver assim, nossa, mas parece que a minha pele tá tão acabada, tão ressecada. E nossa, a pele tá feia, com um aspecto feio, eu tô ficando pálida, né? Nossa, o cabelo tá quebradiço, o cabelo tá feio, sem vida, não é mesmo? A coloração aqui da boca tá uma boquinha pálida, né? Certo? Então você começa a sentir isso, nossa, você começa a sentir um cansaço, né? E aí você vai vendo a sua musculatura, também os seus braços finos, né? Vai ficando mais molenguinha, vai ficando mais fino, suas pernas vão ficando mais moles, vai ficando mais fino, você vai ficando o quê? A sua musculatura vai perdendo ali. Então você vai ficando cada vez mais ali com a musculatura mais e mais assim pouca, né? E isso tem vários prejuízos para a saúde.
ok? Porque quanto menos massa muscular você vai tendo, aumenta muito o risco de diversas doenças, tá? Então, não é só questão de estética afetada. Então, quanto menos aí você vai perdendo de massa muscular, você vai tendo essa deficiência muito grande de proteína aí no seu corpo, começa a aparecer anemias, certo? Anemias severas começam a aparecer, riscos de doenças cardiovasculares, tá? Riscos de diabetes. Então, tem uma série aí de fatores aí, problemas de saúde que vão, porque vai começar a se agravar, entendeu? Você vai sentindo, é o cabelo, é a pele, né? São os braços finos, a perna fina, mas por dentro de você, digamos assim, a tua saúde, ela também está sendo afetada, tá? E aí, o que que acontece? Aí temos essa questão. Aí, Carol, mas eu quero ficar com o corpo durinho. Então, a minha balancinha, ela tem que mudar de posição. Ela também vai ficar desbalanceada, digamos assim, tá? Mas o que que acontece aí? Aí tem um porém, quero ganhar mais massa muscular. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco mais o meu consumo de proteína, adequando todos os outros fatores, certo? Porque tem um monte de fator por trás, tá? Para que haja esse ganho de massa muscular, tudo bem? Não é só proteína, mas aqui a gente está falando da proteína. Então, a gente vai aumentar um pouco aí a proteína, pensando na sua rotina, em N fatores, tá? Aumentamos proteína. Aí, o que está acontecendo? O seu corpo continua degradando lá a quantidade que ele degradava, mas eu tô tendo, tá sobrando, digamos assim, né? Então, aí o músculo fala, opa, chega mais, entendeu? Aí o seu corpo vai distribuindo, vai aproveitando, fala assim, olha só, gente, estamos bem, estamos com bastante proteína, vamos mandar lá para o músculo, vamos fortalecer esses músculos. Porque a gente precisa pensar aqui num ponto muito importante, tá? É o seguinte, quando a gente está com pouca quantidade aí de aminoácidos no nosso corpo, você acha mesmo que o nosso corpo, inteligente do jeito que ele vai falar assim, coitada dessa mulher, né? Ela quer tanto um bumbum durinho, ela quer tanto uma perna durinha. Vamos mandar lá, entendeu? Vamos deixar esse bumbum durinho, vamos deixar essa perninha durinha. Não. Ele vai falar, meu Deus, vamos mandar para onde é importante. Produção de enzimas, produção de hormônios, é isso, porque ele precisa te manter viva, entendeu? Então, esses aminoácidos, eles vão para onde é mais urgente. Tem uma escala de prioridade. Aí ele vai falar, qual que é a prioridade? É o bumbum durinho? É o corpo durinho? Ou é lá você produzir os seus hormônios, entendeu? Ou é você ter células de sangue, entende? Então ele vai falar, opa, vamos ter que tirar daqui e remanejar esse negócio para lá, entendeu? E aí vai acontecendo aqui, o quê? O cabelo? O cabelo não é tão importante assim. Vamos mandar lá para o sangue, vamos mandar lá para os hormônios, vamos mandar para as células do sistema imune, que é mais importante, né? Para manter essa mulher viva. Entende? É assim que funciona, é assim que seu corpo pensa, tá? E bom, e aí o que que acontece? Temos a célula, né? Tudo isso acontece no nível, gente, celular que a gente fala. Então, é exatamente aqui o seu músculo, tudo isso vai acontecer em um nível muito pequenininho, que são lá nas suas células. Então, nós temos o nosso DNA. Nosso DNA, ele tem aquela receitinha de bolo. Então, o nosso DNA, ele vai falar assim, olha, agora eu quero pegar esses aminoácidos aqui e eu quero que você produza enzimas, certo?
que são enzimas? São tesourinhas aí que ajudam a cortar, são substâncias aí que ajudam a acelerar determinadas reações químicas que acontecem no seu corpo, tá? Enfim, elas têm inúmeras funções aí, são extremamente importantes no nosso corpo, tá? E aí o DNA ele vai com essa receitinha de bolo, ele fala, agora você pega esses aminoácidos aí e produz essa proteína. Então, só que o DNA ele passa essa mensagem, o DNA é como se fosse o nosso engenheiro, tá? Aí ele fala, o engenheiro fala, ó, fiz os cálculos aqui, é isso que eu quero. Aí o RNA é como se fosse o pedreiro lá da nossa obra. Aí o pedreiro vai e fala assim, bom, vamos pegar os materiais aqui e vamos construir, né? E aí ele pega os aminoácidos, bem simplificadamente falando, tá? Porque isso daqui é um processo extremamente complexo, tá? Mas assim, ele pega lá os aminoácidos e vai lá transformar lá na proteína. E aí que nós temos a chamada síntese proteica, que é a construção de proteína, a produção de proteína. Então, assim que é formada as nossas proteínas, e daí é um ciclo, tá? Isso daí vai ficando daí num ciclo, nunca pode parar, tá? Então, a gente nunca zera aí também de proteína e vai nesse ciclo, tá? Para manter o nosso corpo vivo, ok? Bom, e aí, por que a gente tem que consumir a proteína? Já expliquei aqui mais ou menos, né, para você, mas vamos lá, pontuar. Por que a gente tem que consumir essa proteína? Por questão estrutural, primeiramente, né? Gente, estrutura. É pele, entendeu? É colágeno, é os nossos músculos, toda a estrutura do nosso corpo é formada por proteínas, tá bom? Temos a função reguladora delas, então elas formam hormônios, por exemplo, o hormônio da tireoide, tá? Tudo é formado por proteína, ok? Então, elas são extremamente importantes. Se a gente não tem uma quantidade adequada no nosso corpo, os nossos hormônios, eles começam a ficar desbalanceados aí também, eles sofrem com isso, tá? Para a questão de defesa, como eu falei, o nosso sistema imunológico, que são os nossos soldadinhos no nosso corpo. O nosso sistema imunológico, nada mais é do que um bando de soldado que a gente tem, tá? Diariamente, o nosso corpo está enfrentando inúmeras guerras, certo? Inúmeras guerras. É o vírus que quer entrar, é a poeira, é o fungo, é tudo. É inflamação, é uma infecção que está querendo dar ali. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, é uma célula que replicou errado ali. Enfim, o nosso corpo está numa verdadeira batalha, assim, a todo momento, 24 horas por dia. Então, e ele precisa ter esses soldados, que é lá do nosso sistema imunológico, porque é eles que vão defender, tá? Eles que vão defender dos invasores, eles que vão falar, epa, isso daqui está errado, vamos eliminar isso daqui. E ele que vai desencadeando vários processos. Então, quando a gente não tem a quantidade de proteína adequada, esse nosso sistema imunológico, esses nossos soldadinhos, eles vão ficando debilitados também, fragilizados. É por isso que o que acontece? Muitas vezes você está aí, nossa, fica gripada frequentemente, meu Deus do céu. E dor de garganta a todo momento, e fica doente. Como fica doente? Entendeu? Então, o seu sistema imunológico, ele tá mais debilitado, tá mais fragilizado, tem tudo a ver com a nossa proteína aqui, tá? Além disso, questão de transporte, existe as proteínas transportadoras, porque assim, dependendo da substância, ela não pode ficar livre lá andando pelo nosso sangue, elas precisam ser combinadinhas, entendeu? Elas funcionam como carrinhos que pegam essas substâncias e levam para outro lugar, certo? Então, elas têm esse papel que é extremamente importante para manter essa homeostase.
Uma palavra bonita, né? A homeostase do seu corpo, que nada mais é do que o equilíbrio do seu corpo, tá bom? E aí a gente sempre precisa pensar em questão de composição, certo? Composição o quê? Composição aminoácida. Então, qual que é a composição desses aminoácidos que você está consumindo na sua dieta, tá? Então, não é simplesmente ir lá comer a carne, comer, tomar o leite e comer principalmente questão de vegetais, né, cereais. A gente precisa pensar em toda a composição. Será mesmo que na sua dieta você está consumindo de maneira diversificada esses aminoácidos? Precisa ver isso, é extremamente importante a composição desses aminoácidos que você está comendo na dieta, tá? E aí temos também questão de quantidade. Então, será que está uma quantidade bacana para você estar construindo essa musculatura? Então, a gente precisa pensar em todas essas questões, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido o tamanho da importância para construir o seu corpo durinho aí, né? Para você conseguir reduzir gordura também, para você conseguir ter um corpo, né? Um corpo mais durinho, mas também uma saúde melhor, né? Porque vai interferir em todos os aspectos da tua vida, tá? Se você precisa da minha ajuda, se você quer entender, falar assim, Carol, ok, agora eu preciso de ajuda para colocar tudo isso em prática, né? Como é que eu coloco em prática na minha rotina, na minha dieta? Então, me envia uma mensagem, tá? No link da bio, @Carolina Comender, tá bom? E agenda o seu acompanhamento nutricional.